É algo relativamente comum, irmãos, para qualquer tipo de língua, qualquer idioma. Palavras do nosso vocabulário que, com o passar do tempo, perdem o seu sentido, né? Tem o seu sentido modificado ao longo do tempo. Palavras que acabam sendo moldadas ou pela a realidade atual, ou pela cultura, enfim, né? Então, um exemplo disso... se eu pedir para alguém me alcançar um copo que está no armário, todo mundo vai saber o que eu estou falando, que tem um copo guardado em um determinado local. Mas se eu falasse isso algum tempo atrás, alguns anos atrás, o armário era o lugar que se guardava armas, né? Então, dificilmente a pessoa ia achar que teria algum copo no armário, porque não era o local apropriado para se guardar copo. Então, basicamente, palavras acontecem isso no nosso vocabulário, elas perdem o seu sentido com o passar do tempo. No caso desta palavra em si, a palavra armário, não gera nenhuma consequência mais grave para a nossa vida o fato de que aquele móvel, se ele tinha uma função antigamente e hoje ele tem outra, né? Mas existem palavras que seu significado real, eles só são encontrados na verdade da palavra de Deus. Existem palavras que só fazem sentido no contexto de que Deus existe. Palavras que são originadas da própria boca de Deus e da própria natureza de Deus. Então, nesses casos, palavras que perderam o sentido, eles vão sim trazer para nós uma grande diferença. Então, há tempo atrás, eu e o irmão Adriano, nós gravávamos alguns vídeos besta lá, vou botar na internet, e nós combinamos, vamos falar sobre 5 palavras que perderam o significado ao longo do tempo, né? Palavras que têm o seu sentido original trazido das Escrituras e que hoje nem de perto lembram que a Escritura quer falar dessas palavras. E nós, sem combinarmos nada, a palavra principal, a primeira, que mais perdeu o significado, tanto para mim quanto para ele, foi a mesma, a palavra amor. Nós vivemos em uma época que Deus ele foi tirado de jogada. Deus não faz mais parte da nossa cultura, na maioria dos centros, seja nas universidades, formadores de opiniões. Nós vivemos uma era do racionalismo, né? Nós temos que pensar, então não pode existir um Deus, ou milagres, ou coisas do tipo. Então, houve uma necessidade de reformular o sentido de palavras que só possuem um sentido real em Deus. E foi o caso do amor. Nós vemos no dicionário da língua portuguesa que o amor é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pelo qual a gente sente afeição ou atração. Uma outra definição é que ele é um sentimento, novamente, intenso de atração entre duas pessoas, igual paixão. Então essa é a definição do amor em nossos dias. Basicamente é um sentimento, uma atração, algo que você sente por alguém. Mas, será que esse é o sentido original da palavra amor? Se é esse o sentido, que o amor é um sentimento, o que nós vamos dizer sobre a ordem de Deus, de que nós devemos amar os nossos inimigos? Se é basicamente um sentimento, como que eu, em minha sã consciência, eu vou poder ter algum tipo de afeição, algum tipo de atração ou algum tipo de afinidade por alguém que está constantemente me prejudicando, alguém que é um inimigo meu? Como eu vou ter um sentimento amoroso por ele? Se o amor é um sentimento, então a Bíblia usou esse tempo todo essa palavra de maneira errada. O texto de hoje vai nos ensinar um pouco sobre o verdadeiro amor. O amor que se origina em Deus e que é revelado de maneira plenamente clara na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então vamos ler esse texto, 1 João capítulo 2, de 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha.
Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, o meu desejo e minha oração aqui essa noite é que esse verdadeiro amor, o amor que é encontrado seu significado nas Escrituras, que ele venha nos encorajar e que ele venha nos levar à ação. Ao contrário do que o mundo diz que o amor significa, esse mero sentimento do qual a gente não pode controlar. Que a gente aprenda e a gente seja desafiado por esse amor que a Bíblia nos diz. Então nós vamos ver aqui pelo texto que, em primeiro lugar, o verdadeiro amor ele aponta para Cristo. Nós vamos aprender isso no verso 7 e 8. Amados, vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Como já sabemos que o apóstolo vai tratar sobre o amor entre os irmãos, pela leitura do texto inteiro aqui, nada mais certo da parte dele do que ele iniciar esse novo trecho da epístola, demonstrando o seu amor aos destinatários da carta. E é o que ele faz aqui, ele inicia chamando-os do que ali? Amados. É a primeira palavra que ele diz, né? João inicia dando a certeza do amor que ele tinha por aquelas pessoas que ele estava escrevendo. Então, até aqui, o autor esteve tratando sobre a obrigação cristã de guardar os mandamentos. Nós vimos, né? Inclusive ele deu uma ênfase muito forte na semana passada, onde ele pega o exemplo de Cristo como um exemplo de alguém que foi obediente à palavra de Deus, né? Então, nós vimos que a obediência é a grande marca que nos dá segurança de vivermos uma verdadeira fé. E ele coloca ainda mais forças nesse argumento com o exemplo da obediência de Cristo. Agora ele vai isolar apenas um mandamento que em um sentido ele diz é antigo, mas que em outro sentido é um mandamento novo. É interessante que ele não nos indica nenhuma pista de qual é esse mandamento, analisando apenas o verso 7 e 8. Mas olhando do 9 ao 11, para o restante do texto, fica evidente que esse mandamento é o amor fraternal. Mas afinal de contas, o amor é um mandamento novo ou antigo? A resposta é as duas coisas. O amor fraternal é algo que os destinatários da carta, eles sabiam desde o começo da sua vida cristã. Pule lá para o capítulo 3 da epístola, no verso 11. Você vai ver que não há nada de novo nisso. Capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não era nenhuma novidade. Eles já estavam sendo instruídos nesse amor desde o princípio. Então essa mensagem do amor fraternal era algo que já fazia parte da instrução que eles haviam recebido desde o início da sua conversão. João não estava inventando nada novo aqui. Não era nenhuma inovação, diferentemente dos falsos mestres que estavam desde o princípio da epístola, onde João combate eles, tentando eles sim ensinar coisas novas. Então eles diziam que Jesus não possuía um corpo físico, que era apenas uma imagem humana, que ele era apenas um espírito. Isso sim era novidade para aqueles cristãos. Esse ensino de João aqui não. Só que esta mensagem, que era antiga para eles, porque eles já tinham ouvido desde o início da sua caminhada cristã, tinha também algo novo. A sua novidade era o fato de que Cristo chamou de novo mandamento. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, Jesus diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso era novo para eles? Não. Mas como é esse novo mandamento?
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A ideia do amor, de modo geral, não trazia nada novo para eles, mas Jesus ele revestiu essa ideia de um significado totalmente novo e muito mais amplo. Era uma nova ênfase, era uma nova qualidade de amor, era uma nova extensão deste amor, era um novo ensino para uma nova era que havia se iniciado. Como diz o texto, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É o que o João diz aqui na epístola. Então, quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre qual era o grande mandamento a ser seguido, você vai ler isso no Mateus 22, de 34 a 40. E Jesus respondeu que o primeiro era amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, era o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, Jesus estava apenas relembrando um mandamento que era antigo, estava escrito na lei. Mas Jesus expande isso com João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Um discípulo deveria amar os outros não apenas como ele amava a si mesmo, mas na mesma medida que Cristo o amou, sacrificando a si mesmo, amando até a morte. Por exemplo, para os religiosos da época de Jesus, para quem Jesus estava falando, no texto de Mateus 12, o próximo para eles era apenas os justos, os próprios religiosos que andavam com eles. Eles achavam que os ímpios, que os pecadores, eles deveriam ser odiados e não amados. Eles achavam que o pecador era inimigo de Deus e por isso ele deveria também ser um inimigo e ser odiado por eles. E aí Jesus trouxe um novo mandamento. Ele fala a parábola do bom samaritano e mostra que o próximo é qualquer um que precise da nossa compaixão e amor, independente de raça ou de posição social. Jesus expande aquele ensinamento. Amar os outros não era nenhuma novidade para os autores da carta, mas Cristo, através do seu próprio exemplo, mostrou algo novo, totalmente novo, e ampliou o amor que nós devemos ter uns pelos outros, um amor chamado de sacrificial. Agora pensem nessa diferença, irmãos, entre amar o próximo como a nós mesmos e amar o próximo como Cristo amou. É uma diferença enorme, irmãos. É uma grande diferença. O amor sacrificial é algo extremamente difícil da gente compreender. Primeiro, porque a nossa cultura nos diz para fazer exatamente o contrário. A nossa cultura diz: desfrute, seja feliz, você em primeiro lugar. Não deixe as outras pessoas roubar o seu tempo. Junte recursos e aproveite o futuro. Tudo para mim, o ego. Se você não é mais feliz com a sua esposa, se você não a ama mais, nesse sentido do sentimento que o mundo diz, se você não sente mais atração pela sua esposa, saia desse relacionamento. Busque ser feliz. Afinal de contas, o que importa é você. Não deixe ninguém roubar a sua felicidade. É isso que é dito. Quanto engano, né, irmãos? E quanta diferença de tudo que Cristo ensinou. Amar como Cristo nos custará muito. Não é fácil. Eu não quero enganar ninguém sobre isso. É tudo muito bonito na teoria, mas na prática é como nós vemos, é sacrificial. Envolve um sacrifício. Ou alguém poderá me apresentar uma única maneira de amar de forma sacrificial, sem gastar tempo,
Amar de forma sacrificial, sem gastar energia, sem gastar dinheiro. Quando a gente está realmente preocupado com alguma pessoa, nós temos a tendência de nos sacrificar por ela. Nós abrimos mãos do nosso tempo, nós abrimos mão do nosso descanso, do nosso sono, dos nossos recursos, para amar como Jesus nos amou. Quase que certamente, irmãos, nós teremos que nos separar de coisas que nós valorizamos muito: o nosso conforto, o nosso tempo, a nossa privacidade, o nosso dinheiro, a nossa vida. Abrir mãos dessas coisas para muitos é literalmente sacrificar a própria vida. O amor de Jesus, ele foi até o fim. Ele de fato morreu por amor a nós. Ele de fato deu a sua vida morrendo em nosso favor. Mas muito provavelmente nós nunca chegaremos ao ponto de precisar sacrificar a nossa vida por amor a alguém. E que Deus nos livre disso. Mas nós precisamos fazer sim sacrifícios. Nós temos que sacrificar não a nossa verdadeira vida, mas a vida que muitas vezes nós criamos na nossa mente como sendo tudo o que há. Talvez para você vida seja trabalhar das 8 às 8, chegar em casa, sentar no sofá e assistir uma televisão quieto, de forma relaxada, sem nenhuma interrupção. Talvez para você isso seja a vida. Para amar como Cristo determinou, você terá que pegar essa vidinha de mentira e jogar no lixo. Você terá que abrir mão em favor de amar os outros irmãos, de gastar tempo com vidas e não com objetos que não têm valor nenhum diante de Deus. Gastar tempo com o computador, com o tablet, com o celular, com televisão, com o sofá, com a cama, com esportes, com entretenimento. Tudo isso não tem valor diante de Deus. O que tem valor são as vidas, são os irmãos que Deus nos deu. A palavra diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Ainda, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para amar no padrão de Jesus, daquilo que Ele determinou para os seus seguidores, você terá que fazer escolhas, você terá que abrir mão de muitas coisas. Não pense que o caminho é fácil, porque se fosse fácil, não seria estreito. Você precisa se esforçar, você precisa renunciar, você precisa negar a si mesmo e as suas vontades e desejos, você precisa pegar a sua cruz. A lei diz, não matarás. Cristo diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. A lei diz, não adulterarás. Cristo diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. A lei diz, para amarmos o próximo como a nós mesmos. Cristo diz, vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O verdadeiro amor, o amor bíblico, originado nos atributos de Deus, em primeiro lugar, apontam para Cristo. Em segundo lugar, o verdadeiro amor é demonstrado por meio de atitudes, verso 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Para o mundo, a evidência de amor é por meio de um sentimento pessoal e não pode ser evidenciado. Você diz que ama alguém, mas você não pode evidenciar isso de outra forma.
é apenas um sentimento, mas para Deus não. Acompanhe o fluxo do raciocínio de João. Segundo o que ele tem escrito desde o início da epístola, quem é luz? A mensagem que ele tem anunciado é que Deus é luz. Então aquele que diz que segue a Deus, que guarda os seus mandamentos, mas odeia o seu irmão, está na verdade nas trevas e não na luz. Novamente nós temos evidências externas apontando como uma confirmação de algo que aconteceu interiormente, obras confirmando uma verdadeira conversão. Para João, andar na luz é andar em amor. O contrário seria uma incompatibilidade. Não existe a possibilidade, ele já argumentou sobre isso, de trevas andar com luz. Não existe essa possibilidade. Como que alguém que segue Cristo, alguém que amou de maneira sacrificial, dando a sua própria vida em favor das pessoas que não mereciam, como pode alguém que diz seguir esse Cristo estar associado com ódio? Como pode existir alguém que diz ser cristão, mas que odeia as pessoas? Luz e amor, trevas e ódio, elas se pertencem mutuamente. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e que anda na luz, obedece a Deus e ama o seu irmão. É possível verificar a genuinidade da fé em sua correta relação com Deus e com os homens. Novamente o texto de Mateus 22, 34 a 40. Então vou ler agora esse texto. Ele diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois grandes mandamentos são os pilares de tudo o que devemos observar como verdadeiros cristãos. Nós precisamos agir de maneira correta em nosso relacionamento com Deus e também, da mesma forma, agir corretamente em nossos relacionamentos pessoais. As duas coisas devem estar presentes juntas. É impossível estar agindo corretamente com um e estar errando no outro ponto. Seria possível alguém dizer que ama a Deus com todo o seu coração, com toda a alma, entendimento, mas você não demonstra amor pelas pessoas que moram no mesmo teto que o seu? Poderia alguém dizer que ama a Deus de todo o coração, entendimento e força, e ele é uma pessoa violenta com a esposa, violenta com os filhos? É possível? Não. O contrário também é verdadeiro. Ser exemplo de amor e dedicação com as pessoas, mas sem nunca de fato conhecer a Deus, o Deus das Escrituras, o que é bastante comum, irmãos. Quantos exemplos de pessoas ímpias que demonstram atos de bondade, atos de misericórdia e amor pelas pessoas. O que dizer de Madre Teresa de Calcutá? Foi um grande exemplo que fez muitas coisas boas para muitas pessoas, mas ela não conhecia o Deus da Bíblia. O problema é que esses exemplos, eles muitas vezes deveriam nos envergonhar, né? De pessoas ímpias fazendo bem e amando as pessoas de maneira que nós muitas vezes não fazemos. Nós, o povo verdadeiramente cristão, que deveria estar fazendo todas essas coisas. Mateus 5, 23 a 24 diz que: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Essas palavras de Jesus no Sermão do Monte, elas demonstram bem esse ponto aqui. A oferta é um ato de adoração a Deus.
E está aqui nesse texto demonstrando um correto relacionamento com Deus. E aí Jesus orienta que antes de adorar a Deus, nós devemos acertar o nosso relacionamento pessoal com o irmão. Por que Jesus faz essa orientação? Porque é uma incompatibilidade você adorar a Deus, mas possuir inimizades. É incompatível você dizer que adora a Deus e tem ódio dentro de si, ou falta com amor para com os irmãos. É incompatível com o ato de adoração a Deus. A verdade é que o padrão que Cristo estabelece para aqueles que se dizem discípulos, ele deve nos envergonhar, porque é um padrão de moralidade extremamente elevado. É simplesmente impossível, irmãos, uma pessoa não regenerada fazer essas coisas. É impossível uma pessoa não regenerada cumprir essas coisas, seguir aquilo que Cristo deixou como um mandamento. Você não vive mais para si, mas você vive em favor do outro. Você deve servir e não mais ser servido. Se preciso, dê a sua vida em favor do próximo. Quem, irmão, é capaz disso? Quem? Ninguém? Nós deveríamos estar dizendo, nós somos capazes de fazer isso. E nós vamos lutar para fazer isso. Essa é a nossa resposta. Porque nós somos verdadeiramente cristãos. E não esses que apenas se dizem cristãos, mas que apenas envergonham o Evangelho em nome de Cristo. O mandamento de Cristo é para os seus, não é para o mundo. O próprio Jesus nos deixou o maior exemplo de serviço voluntário que poderíamos ter. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pensem nisso. Deus veio para nos servir. Quem somos nós para não servirmos os outros? Servo não é um título que se ganha. Ser servo é um estilo de vida. É um estilo de vida de entrega, da forma como Jesus nos ensinou. Nós somos salvos para servir. Quando a gente sente o amor de Deus por nós, a nossa resposta natural deveria ser: Senhor, eu quero te servir. Essa é a resposta que acontece quando uma pessoa recebe esse amor incondicional de Cristo. E o desejo natural é de retribuir todo esse amor. John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisarem, enquanto puder. Sirva. Se você acha que pode seguir a Cristo e permanecer com a mesma vida de antes, ou acha que não precisa fazer nada além daquilo que já tem feito, se você crê que não precisa dispor do seu serviço para Deus e para os irmãos, com profunda tristeza eu te digo, até agora você está em trevas. Porque a evidência do verdadeiro amor, a evidência de estar na luz, é a nossa atitude amorosa para com as pessoas que nos cercam. Em terceiro e último lugar, o verdadeiro amor cura a nossa cegueira. Verso 10 e 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
O contraste aqui, ele é forte e é absoluto. O amor e o ódio, eles são colocados em oposição completa, um contra o outro, sem nenhuma alternativa. Exatamente da forma que ele nos diz que ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Não existe um meio termo, não existe alguém andando na penumbra. Ou você está na luz, ou está nas trevas. A ideia aqui do texto vai ainda mais longe. Ele nos mostra que o nosso amor ou o ódio não somente revelam se nós estamos na luz ou nas trevas, mas eles contribuem para a luz e as trevas que nós já estamos andando. A luz brilha em nosso caminho, de modo que a gente pode ver claramente onde pisamos, e é por isso que não tropeçamos. Se amamos as pessoas, e somente assim, pelo motivo de amarmos as pessoas, é que nós podemos deixar de pecar contra elas. Por outro lado, o homem com ódio no coração, ele possui esse ódio porque ele está nas trevas e porque ele anda nas trevas. A consequência é que ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando nós fazemos algo de errado para com alguém, como por exemplo, fazer uma fofoca sobre alguma pessoa, nós não fazemos isso primeiro e somente depois nós passamos a odiar a pessoa, como um resultado, como consequência da minha atitude errada, como se fosse o ódio fosse um resultado da fofoca que eu fiz. A verdade é que a nossa opinião sobre determinada pessoa já está obscurecida pelas trevas do nosso ódio por ela. A fofoca é apenas uma consequência do nosso sentimento pecaminoso contra aquela pessoa. O amor é o que nos faz ver direito, nos permite pensar com clareza e nos faz ser equilibrados em nosso modo de ver as coisas e as circunstâncias, nos faz ser equilibrado em nossos julgamentos e em nossa conduta. Do contrário, irmãos, os nossos atos, os nossos julgamentos, a nossa maneira de ver cada pessoa e cada situação são cobertos de uma cegueira completa, que é ocasionado pelas trevas que acompanham o ódio, o rancor ou qualquer outro sentimento pecaminoso que eu possa alimentar contra alguém. Hebreus 3, 12 e 13 diz que tende cuidados, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É presente desde o início da epístola de João o contraste entre luz e trevas. Andar na luz é andar com Deus, lutando contra o pecado, vivendo uma batalha diária por santidade, tentando cada vez mais se tornar parecido com Cristo, andando como Ele andou. Por outro lado, andar em trevas é andar distante de Deus, permanecer na prática do pecado. Andar em trevas é não possuir nenhum tipo de luta contra tudo aquilo que sabemos que não agrada a Deus. Uma pessoa assim, ela está amortecida, endurecida pelo engano do pecado, como o autor de Hebreus diz. O pecado é a razão pela qual as pessoas não enxergam a verdade. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Odiar alguém é pecado, e quem mantém esse sentimento guardado no coração está em trevas, anda nas trevas, não tem ideia para onde ir, porque é cegado por esse ato pecaminoso. Essa é a realidade da humanidade. A verdade está aqui, a Bíblia, disponível, clara, para todos nós que lemos, ao ponto de a gente se perguntar muitas vezes, como pode as pessoas não quererem a mensagem do Evangelho?
Como que pode? É tão claro. Como pode? Eu não consigo entender. Eu falo para as pessoas e elas recusam. Elas não dão ouvidos. E a gente se pergunta, mas como? O motivo é esse. O pecado que endurece e que cega as pessoas. Esse é o motivo. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, os versos 16 a 26. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 a 26. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A pergunta que os discípulos fizeram ao ouvir o diálogo de Jesus com o jovem rico foi a pergunta certa a ser feita ali. A mesma pergunta que nos fazemos ao ver a cegueira do mundo, ao ver como as pessoas recusam a graça do Evangelho, a linda mensagem do Evangelho de Jesus. Como pode? Se as pessoas rejeitam essa mensagem tremenda, quem pode ser salvo? É a pergunta. Se o pecado nos cega, nos impede de andarmos na luz, se sabemos que todos nascemos pecadores, quem pode ser salvo? Quem buscará? Quem correrá para a verdade? E a resposta de Jesus foi: para o homem é impossível. É impossível que o homem seja salvo por si mesmo, por seus méritos, por se tornar uma pessoa melhor. É impossível. Nós estamos perdidos, sem esperanças para o homem. Romanos 3,11 diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A nossa esperança está em Deus e nas palavras de Jesus, que ele diz na sequência: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus não é só capaz de curar a cegueira física de um homem, como nós lemos nas Escrituras os milagres que ele fez, mas ele é capaz de restaurar a nossa visão espiritual. O que ao homem é impossível, para Deus não é. Entenda, irmãos, o quão improvável e impossível é o fato de você ter buscado a Deus. Olhem para as pessoas do mundo, olhem para as vidas dessas pessoas e veja que você pertence a uma minoria dentro da minoria. Porque muitos se dizem cristãos, mas quantos são de fato seguidores de Cristo? Se você estivesse entre os sobreviventes de um acidente, de uma queda de um avião, você certamente se sentiria um privilegiado. Você diria que nasceu de novo. Você diria que é um milagre vivo.
E muitas vezes nós não nos damos conta de quão privilegiado nós somos por termos sido alcançados pela graça de Deus. Nós sim somos nascidos de novo. Nós sim somos milagres vivos. Por quê? Porque era impossível para nós sermos salvos. Era impossível. Precisou Deus nos amar com seu amor sacrificial através de Cristo. Precisou Deus nos dar vida e nos curar da nossa cegueira. A maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Irmãos, nós vimos aqui com o estudo do apóstolo João, que ao contrário do que a palavra significa em nossos dias, a palavra amor, o mero sentimento, o verdadeiro amor, ele aponta para Cristo. O verdadeiro amor, ele é evidenciado por meio de atitudes, e ainda que o verdadeiro amor nos cura de nossa cegueira espiritual. Eu quero encerrar a pregação de hoje com algumas aplicações práticas sobre o verdadeiro amor. O amor não é um mero sentimento, irmãos. Não é. Ele é um ato voluntário, é um ato da nossa ação, nós fazemos, nós demonstramos isso. É possível vermos o amor por meio de demonstrações visíveis. Foi possível ver o intenso amor de Deus por nós ao olharmos para a cruz. O amor fraternal, irmãos, o amor entre os irmãos, ele pode ser demonstrado de muitas formas e maneiras práticas. Mas o primeiro local onde nós demonstramos amor para com os nossos irmãos em Cristo é no nosso próprio lar. E não há lugar melhor para nós demonstrarmos o amor sacrificial que Cristo nos deixou como um novo mandamento do que com a nossa própria família. Porque não há nada mais importante, irmãos, para nós em nossa vida cristã, em termos de amor fraternal, do que sermos amorosos com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais. No seu relacionamento, e agora eu falo aos homens, no seu relacionamento com as esposas, você demonstra amor quando você dedica tempo para ela, quando você quer ajudá-la, quando você quer ensiná-la os caminhos do Senhor, quando você a elogia, quando você faz um carinho nela, demonstrações de amor. Em termos de filhos, ainda aos pais, nós somos a referência para eles. Nós somos referências de acordo com o amor que nós demonstramos em nosso lar, será para eles a medida e a referência de amor que eles terão futuramente com seus cônjuges e com seus filhos. Os filhos são reflexo dos pais e da criação que eles tiveram. Filhos de pais não amorosos tendem a possuir deficiências nessas áreas, ou são violentos, como os pais foram na infância com eles, ou se tornam extremamente carentes, porque não receberam o amor e o carinho que eles deveriam ter recebido na infância. Os pais também demonstram seu amor para com os filhos por meio da disciplina. Pais amorosos impõem limites. Hebreus 12:6 diz que o próprio Deus disciplina quem ama e castiga a todos a quem aceita como filho. Deus nos disciplina por amor, da mesma forma que nós devemos impor limite e disciplina aos nossos filhos por amor a eles. As esposas, elas podem demonstrar o seu amor no lar por meio do seu proceder, auxiliando o seu marido em todas as coisas, auxiliando na disciplina dos filhos, administrando bem o seu lar.
nós também, todos agora, demonstramos amor também na nossa maneira de falar. Quanta diferença entre falar alguma coisa, usar as mesmas palavras, mas de uma maneira diferente da outra. Falar a mesma informação de maneira violenta ou de maneira amorosa. Quanta diferença nisso, irmãos. Nós devemos sempre procurar falar de maneira amorosa. Em nossas vidas na congregação, entre os irmãos, nós demonstramos amor quando oramos uns pelos outros. A oração é um grande sinal de amor que nós temos pelos irmãos. Nós demonstramos amor por meio do encorajamento em momentos de dificuldade, encorajamento em momentos de sofrimento. Nós demonstramos amor aos irmãos quando a gente corrige um irmão que fez algo de errado, estava fora do padrão de Deus. Você demonstra amor quando você instrui alguém na palavra de Deus. Mas, para fazermos tudo isso, é necessário uma coisa: tempo. Você vai precisar dedicar tempo para orar. Você vai precisar dedicar tempo para estar com as pessoas. Como instruir alguém se você não tem tempo? Irmãos, eu quero muito mostrar a vocês a importância do discipulado pessoal. Mostrar que isso não é tarefa apenas do pastor, que todos nós recebemos esse mandamento da parte de Deus. Mostrar que isso é plano de Deus para as nossas vidas. Mas é um trabalho árduo. É a longo prazo. Tornar isso cultural em nossa igreja vai demandar tempo. Vai demandar esforço. Mas se nós entendermos a importância disso, e a nossa conferência desse ano vai tratar sobre esse tema, a importância do discipulado na igreja local, nós veremos os inúmeros benefícios que existem por trás disso. Quanto nós somos beneficiados nesse tempo que temos pessoalmente com outros irmãos, para aconselhar, para ensinar, para orar, para dividir os nossos problemas, para compartilhar nossas alegrias. Experimente, irmãos, reservar uma noite da semana para passar um tempo com um irmão. Combinem de ler a Bíblia juntos uma vez por semana. Combinem ler um livro juntos. Combinem de orar, passar um tempo orando juntos. Vocês verão, irmãos, os inúmeros benefícios que há nisso. Quando nós fazemos essas coisas, nós demonstramos o nosso amor fraternal. Algo que em nossos dias é muito incomum, irmãos. É muito incomum, até mesmo dentro de igrejas. Unidos em um mesmo espírito e demonstrando o nosso amor de forma sacrificial, dedicando tempo uns com os outros. Lutemos por isso, irmãos. Lutemos para fazer essa diferença. Eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que Jesus Cristo nos ajude e nos capacite para fazer a diferença nesse mundo que anda em trevas. Vamos orar.